Fala pessoal, lembre-se de curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e compartilhar. Ajude esse canal a crescer. Que Deus abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Quero falar com vocês hoje rapidamente sobre as consequências do adultério. Basicamente eu quero falar sobre isso aqui, ó. O que o adultério provoca? Crianças em perigo. O adultério ele vai colocar os nossos filhos em uma situação de perigo. E o adultério seguido do divórcio, da separação, mais ainda, tá? Então é sobre isso que eu quero pontuar nessa manhã com vocês. Lembrando, pessoal, do dia 8 a 15 de janeiro, vai ter ali na base da Jocum, em Almirante Tamandaré, o seminário Feridas da Infância da Escola Casa do Pai, do missionário Luiz Araújo. Quais serão os temas abordados nessa escola? Conflito das gerações, então você vai poder entender por que as famílias estão destruídas, né? Você vai poder compreender esse conflito entre pais e filhos, filhos e pais, né? Você vai poder entender muitas coisas da sua vida participando dessa escola. Um outro tema que vai ser abordado vai ser o coração materno do Espírito Santo. Você vai poder compreender quem é o Espírito Santo e como ele atua. E também você vai ser ministrado lá sobre identidade e destino, né? Você precisa descobrir qual a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Por que que você está aqui? De onde você veio? Quem você é e para onde você vai? Essas três perguntas aqui, a maioria das pessoas não sabem responder. Quem é você? Se eu perguntar para uma pessoa, quem é você? A pessoa não sabe responder. A maioria das pessoas não sabe responder. Então, você precisa entender e descobrir o propósito de Deus para a tua vida. E nesse seminário, Feridas da Infância, você vai poder descobrir muitas coisas que vão te libertar. Literalmente, você será liberto, tá? E você vai viver uma nova vida, tá bom? Se você aplicar os princípios que serão ensinados lá, né, você vai viver uma nova vida. Eu fui alcançado pelo ministério do missionário Luiz Araújo, na aula que ele dava na escola Oficina da Alma, que ele falava sobre o poder de um pai e sobre as raízes da orfandade, né? As raízes da nossa nação brasileira, né? Assim como a nação tem raízes, pessoas têm raízes, você tem raízes, né? Você não chegou aqui sozinho. Antes de você, muitos outros da sua geração, da sua descendência existiram. E muitas coisas aconteceram lá que interferiram na sua maneira de enxergar o mundo, na sua maneira de enxergar Deus, na sua maneira de entender as Escrituras. Tá bom? Então, aproveite essa oportunidade de 8 a 15 de janeiro de 2021 na base da Jocum, Almirante Tamandaré. Entre no site lá da Jocum, de Almirante Tamandaré, que você vai ter mais informações, tá bom? Eu indico este curso para você. Pessoal, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre crianças em perigo, crianças em risco, né? As consequências do adultério. O que o adultério pode provocar na vida de uma criança? O que ele pode trazer de prejuízo para a vida de uma criança, tá? Entenda uma coisa. O adultério ele já é gravíssimo, tá? Ele já vai abrir várias janelas
espirituais, de perseguição espiritual sobre os filhos, tá? Aí as pessoas dizem assim: ah, mas os filhos não têm que pagar o pecado dos pais. Não, os filhos não pagam o pecado. Os filhos carregam a consequência, a perseguição. Da mesma forma que a gente crê que se a gente abençoar o filho é abençoado, da mesma forma, se a gente amaldiçoar com as nossas ações, os filhos serão amaldiçoados, né? Serão castigados por causa do nosso pecado. Esse entendimento está lá nos 10 mandamentos. Então as pessoas precisam entender as escrituras, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que acontecem quando tem um adultério, né? Abuso sexual. Segundo o pastor Cote, lá da base da Jocum, e do livro que eu tenho mostrado aqui para vocês, A Lei do Divórcio, e Padrão do Aconselhamento da Libertação, e muitos outros livros que ele tem, segundo a informação dele, 100% das pessoas que sofreram abuso sexual na infância, que eles atendem, né, as pessoas vão lá para se curar e tudo, 100% das pessoas que sofreram abuso, ou os pais estavam em adultério, ou são crianças geradas fora da aliança do casamento. Tá? Isso é muito sério, gente. Muito sério. Quando um pai e uma mãe vai para essa questão de pecado sexual, de adultério, você abre uma perseguição espiritual da mesma natureza sobre a vida do seu filho. Tá? Então você coloca a criança numa situação de vulnerabilidade tremenda. Segundo ponto, necessidade material. É uma outra coisa que acontece quando tem adultério e quando tem, né, às vezes acontece também o divórcio, né? Essa criança vai ficar numa situação de vulnerabilidade. A separação dos pais vai diminuir a renda da família. Essa criança vai ter mais dificuldade lá na escola, né? Os recursos que ela dispunha antes, quando os pais estavam juntos, era um. Agora que os pais separados é outro, né? Na maioria dos casos é assim, né? São raros os casos aí que o homem ainda mantém a família com condição financeira de ter uma vida decente. Mas em muitos casos, né, vão realmente à bancarrota, né? Existem casos assim de pessoas que tinham empresa e por causa de um adultério faliu e todo mundo foi para a miséria. E as crianças são os que mais sofrem nessa história. Também a necessidade afetiva, né? Porque esse rompimento da relação dos pais afasta a família, né? Então a criança acaba recebendo sobre ela toda essa carga. Ela não entende por que agora os pais estão separados, ela não entende por que um dia ela está com a mãe, outro dia ela está com o pai, ela não entende que daqui a pouco a mãe tem outro homem e o pai tem outra mulher. Ela não compreende isso, ela acha tudo aquilo estranho, né? E isso perturba emocionalmente a criança. Falando sobre abuso, imagina, olha só, pessoal, quantos casos a gente tem aí de mulheres que casaram de novo e tal, e quando elas percebem, o homem que elas colocaram dentro de casa está abusando das filhas delas. Eu já ouvi uma história de a mulher arrumou um homem, o homem começou a abusar das filhas dela, e ela ficou do lado dele porque ele dizia para ela que as meninas que seduziram ele, e ele estuprava as meninas. Então, para você ver o risco que você coloca o seu filho quando você vai para uma situação de segundo casamento, assim, de qualquer forma, né? É muito complicado, pessoal. A gente precisa ter responsabilidade. É muito complicado, tá? Tem muitas crianças hoje sendo abusadas por padrasto, por madrasta, sendo espancado, tá? Tudo porque às vezes podia ter resolvido o casamento, podia ter dado um jeito, podia, né, se humilhado. A questão, a grande verdade é que a coisa chega para uma situação de divórcio
Porque as pessoas não querem se humilhar, não querem se render a Deus. Coração duro. E aí agem só pela emoção, só pelo desejo carnal. E quem paga as consequências de tudo isso são os filhos. Também, pessoal, em relação a crianças em perigo, outra coisa que acontece é a questão das doenças, né? A criança vai adoecer fisicamente, em muitos casos, e emocionalmente. Tá? Essa ruptura que acontece na família, que a criança perde o contato com o pai, né? A alienação parental, onde geralmente acontece com as mulheres, elas começam a difamar o pai das crianças para elas, né? Fala mal. Às vezes ela foi a culpada da separação, né? Às vezes a maior culpa foi dela, a maior responsabilidade foi dela, e aí ela começa a usar as crianças contra o pai. Isso é uma violência sem tamanho, porque a criança ama os dois. A criança ama os dois. A criança não é igual a gente. Claro, depois a criança vai crescer e vai saber quem que estava certo e quem que estava errado. Tá? A criança vai saber. Mas a criança ama os dois. Então, é uma violência quando um dos cônjuges tenta jogar os filhos contra os pais, né? E tudo isso, por causa do egoísmo, colocamos as crianças em perigo. Colocamos as crianças numa situação de vulnerabilidade, onde elas são feridas, onde elas são machucadas, onde elas são desprezadas. Então, pessoal, tudo isso Deus vai cobrar de nós. Se a gente não começar a tratar a família como a família merece, Deus vai cobrar de nós. É claro, eu estou dizendo aqui, pessoal, para você que está chegando agora, você tem que assistir os outros vídeos para você entender tudo que eu estou falando. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio, tá, pessoal? Então, se você ver aí, eu tenho explicado. Tem situações que a redenção da pessoa é o divórcio, né? Tem situações que não tem. No caso da minha mãe, a redenção foi o divórcio, né? Mas a minha mãe ficou sozinha porque ela tinha os filhos, tinha minhas irmãs e ela tinha medo de alguém sofrer abuso, alguma coisa. Então ela ficou sozinha, não casou com mais ninguém, entendeu? Então, assim, existem casos que o divórcio vai ser a redenção da pessoa, mas existem casos que as pessoas estão separando por qualquer coisa, estão divorciando por qualquer coisa, estão repudiando por qualquer coisa, sabe? Às vezes nem chegou nessa situação aí de adultério e tudo mais, né? E porque a gente não está se entendendo. Eu, particularmente, eu acho que toda vez que vai para um divórcio é porque tem pecado sexual não resolvido, tá? Isso aí é um discernimento que Deus me deu. Tá? Pecado sexual não resolvido vai separar o casal. Porque a vida sexual, gente, é Deus. A gente tem que entender isso. Olha só, o que eu vou falar aqui parece uma heresia, mas não é não. Olha só. A pureza sexual do casal, ela tem mais poder espiritual do que um culto na igreja, você levantar a mão lá. Você está entendendo o que eu estou falando? A pureza sexual do casal, ela tem mais poder espiritual do que você levantar a mão. Ai, Deus. Entende? Porque o sexo, pessoal, é tão sagrado, é tão abençoado, é tão divino. O sexo, ele é a manifestação da glória de Deus. Foi Deus que o criou para realmente dar prazer, para que o homem tenha prazer. Prazer é uma coisa divina, uma coisa de Deus. Então foi Deus que fez o sexo para abençoar a vida do casal. Então, quando há perturbação nessa área, quando há pecados não confessados, quanto mais envolvimento sexual você teve com várias pessoas, mais perturbado e mais difícil é a sua libertação. Você está amarrado a essas pessoas e as influências espirituais que elas tinham e têm.
E isso vai perturbar a sua vida e vai perturbar os seus filhos. Entende? Vai perturbar o lar a ponto de levar para um divórcio. Entende? Então, gente, casamento é coisa séria. E nós precisamos pensar nas crianças. Existem crianças hoje que estão sendo abusadas por padrasto, por madrasta, por causa da dureza do coração dos pais que não tiveram paciência e humildade para resolver seus conflitos, seus pecados, para dar um lar para os seus filhos. Né? Então, depois que acontecer, não adianta chorar. Né? Você que está me assistindo aí, quem sabe você está numa crise no seu casamento, busca ajuda. Tá? Claro que eu já falei aqueles casos lá, violência sistemática, adultério sistemático, aí não tem o que fazer, cara. Né? Não tem o que fazer. Agora, vocês estão em conflito, vocês se gostam, vocês sabem, né? Lutem, se humilhem, se humilhem. Se humilhem diante do Senhor, diante da palavra. Confesse os seus pecados. Liberte-se. Clame ao Senhor. Aproveite e vai fazer a escola lá do missionário Luiz. Feridas da infância. Seminário Feridas da Infância. Você vai ser curado, restaurado, transformado. E aí você vai ver, não, vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pelos meus filhos. Não vou permitir que minhas crianças fiquem em perigo. Deus vai cobrar de nós, gente. O destino das futuras gerações está nas nossas mãos. E Deus vai cobrar de nós. E a vida é curta. A Bíblia diz que a vida do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, já não existe. E amanhã você morre, porque a vida passa depressa. Né? Passa muito depressa. Então a gente não tem muito tempo para ficar errando. E tem que acertar. Então, gente, vamos nos humilhar diante do Todo-Poderoso. Né? Vamos nos humilhar diante de Deus pelo futuro das nossas crianças. Pelo futuro das nossas crianças. Um pai e uma mãe que ama seus filhos fará de tudo para protegê-los. Principalmente confessar os seus pecados e as suas sujeiras, seus pecados ocultos. E se você confessar os seus pecados ocultos, Deus vai te dar um poder e uma autoridade. E você vai sair desse buraco. E um dia você pode estar ajudando as pessoas a sair do buraco também. Beleza? Vamos cuidar das nossas crianças. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.